Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia! E o programa Opção para a Vida presta uma homenagem nesse início do mês de setembro, pela ocasião da abertura da Semana da Pátria. Vocês devem perceber que nós colocamos como cenário a bandeira verde e amarela. Oremos para que esta bandeira jamais se torne vermelha, como em alguns lugares, em alguns países. Aquilo que nós não desejamos a nenhuma nação, a perda da liberdade de expressão e também o direito de ir e vir, como a gente tem visto, países como Cuba, a Venezuela e alguns outros países aqui do nosso continente. Infelizmente, o Brasil não é melhor do que nenhum outro desses países. E a gente sabe quão tem sido difícil para o presidente Jair Messias Bolsonaro dirigir e governar esta nação, conforme o seu slogan, a família acima de tudo, Deus acima de todos. Nós vamos nesta manhã levantar um clamor por nossa nação, para que Deus guarde o nosso país, para que Deus guarde o nosso presidente, abençoe a igreja, desperte a igreja para esse momento difícil pelo qual estamos passando. Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos, e são esses dias que nós estamos vivendo. Por isso nós vamos nesse instante levantar um clamor, e em especial para que Deus guarde a nossa nação do comunismo, e essa bandeira, ela continue verde e amarela. Oremos, portanto. Pai, queremos te agradecer por esse dia, 1º de setembro, quando nós estamos iniciando o mês dedicado em que nós celebramos a Semana da Pátria. Abençoe o nosso país, abençoe, ó Deus, os nossos governantes, em especial o presidente da República, para que esse homem seja guardado, o Senhor possa protegê-lo, dele não sofrer nenhum atentado como já sofreu. Tem misericórdia, guarda a sua família, dá graça, dá sabedoria, discernimento para que ele continue dirigindo os destinos desta nação, dando a todos os brasileiros, a todos os cidadãos o direito de ir e vir, o direito à liberdade. Guarda, portanto, a nossa pátria, livra-nos do comunismo, Senhor. Guarda, portanto, e abençoe a tua igreja, despertando o teu povo para esse momento de oração e jejum por toda a nação. É o que eu te oro e te peço mais uma vez, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas me procuram aflitas e dizem assim: pastor, eu caí em pecado, cometi um grave erro, o que é que eu vou fazer agora? Algumas pessoas chegam ao ponto do desespero, esmagadas pela culpa. Outras chegam a pensar em dar cabo da vida e cometer suicídio. Eu pequei, e agora? Eu quero dizer para você que, embora o pecado é maligníssimo e o salário do pecado é a morte, há uma saída para você. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia nos ensina: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O seu pecado é grave, sim, mas Deus é o Deus perdoador. Ele tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Ele não rejeita um coração quebrantado. Se você agora mesmo buscar a graça de Deus,
o favor divino, Ele perdoa o seu pecado, Ele levanta você, Ele restaura você, Ele salva você. Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus da segunda oportunidade, Ele é o Deus que nos toma nos braços, nos refaz a alma, enxuga as nossas lágrimas, alivia-nos da culpa e restaura a nossa sorte. A solução não é você manter esse pecado no seu coração em segredo. A solução não é você viver esmagado debaixo da culpa. A solução não é você correr para os braços da morte através do suicídio. A solução é você buscar o Deus rico em perdoar. É buscar em Jesus abrigo para a sua alma, refúgio para o seu coração, salvação eterna para a sua vida. Ele disse: a humildade, comparada a uma porta, ela é tão... Você sabe que antigamente as portas elas tinham uma brecha de uns 2 dedos, né? 3 dedos, a parte inferior, né? Ele disse: a porta da humildade é tão estreita, é tão... quase não tem... quem quiser passar por ela tem que se arrastar. Ele queria dizer com isso que quanto mais você se humilhar, se sentir humilde e necessitado de se humilhar mesmo diante da face augusta presença de Deus, humilhai-vos debaixo da potentosa mão de Deus, resistir ao diabo, ele vai dizer isso mais adiante. Então seja humilde, seja humilde. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Sabe, irmãos, parece que nesses tempos em que nós estamos vivendo, a humildade foi banida do dicionário dos cristãos, porque são pouquíssimas as pessoas que a gente vê ter um espírito assim, contrito, de humildade. E a gente não pode confundir aqui humildade com, como alguém já disse, olha, seja bom, mas não seja besta. Seja bom, mas não seja besta, no sentido de você não ser uma pessoa que tudo que as pessoas pedem que você faça, você faz. Portanto, meus irmãos, a humildade aqui era o que mais Pedro pedia ou mostrava aos cristãos debaixo daquela perseguição. Vocês lembram de Nabucodonosor? Lá no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 47, este homem se tornou prepotente, arrogante, presunçoso. No capítulo 4, versículo 37, diz que ele, depois de ter construído uma estátua de ouro para que em seu nome fosse adorado, fosse venerado, ele fosse exaltado, quando ele se sentiu humilhado por Deus, ele foi para o campo, passou muito tempo no campo comendo como jumento, como cavalo, capim. Aí ele aprendeu a lição. No capítulo 4, versículo 37, ele diz: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. A gente vê alguns líderes mundialmente falando, não vou citar aqui dos países, mas que eles se sentem um Deus. Eu tenho até pena no dia que eles estiverem diante do tribunal divino. Como diz lá em Apocalipse, eles vão pedir que os montes caiam sobre eles, que a morte venha sobre eles, de tanto pavor que eles vão ter, de não ter condições de contemplar a santidade, a face augusta, a realeza do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Então Nabucodonosor é um exemplo. No verso 7 deste capítulo,
Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro declara neste versículo 6 o seguinte: que se não confiarmos a Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, as nossas necessidades, as nossas carências, as nossas precariedades, e nos sentirmos certamente assim, bom, eu posso passar sem isso, e às vezes por uma questão mais de o indivíduo se sentir orgulhoso de não ter, achar que é dono, que pode, que tem capacidade, mas está com ansiedade de alcançar um objetivo, tem desejo de chegar a galgar alguma coisa, e ele fica ansioso. E essa ansiedade, se não for lançada em Deus, ela pode realmente deixar o indivíduo totalmente desgastado, deprimido. Por isso tem muita gente em depressão, porque não lança sobre o Senhor a sua ansiedade, fica com ela para si. Isso maltrata, isso faz a pessoa adoecer. Principalmente a ansiedade, que vem muitas vezes acompanhada de sentimentos, de tensões emocionais, psicológicas, expectativas. E ali no caso era quanto à sobrevivência. Alguns estavam ansiosos: será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser torturado? Será que eu vou ser morto? Será que eu vou ser colocado numa masmorra? Havia esse sentimento, havia essa sensação, não só por parte de muitos cristãos, mas principalmente de muitos jovens. Irmãos, quando Jesus, ele lá no Sermão da Montanha, falou para os cristãos, e para os apóstolos, mas para todos, enfim, ele disse: não estejais ansiosos por coisa alguma. E ele disse: olhai para as aves dos céus, olhai para os campos, por isso não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus estava dizendo que a vida é mais importante, é mais preciosa, ela é muito mais valiosa do que o que você está preocupado se vai ter condições de comer, de comprar, de se vestir, porque Ele vai suprir as suas necessidades. E ainda que Ele não chegue a supri-las totalmente, nem por isso você vai deixar de continuar crendo e confiando nele, porque a sua vida é mais preciosa do que o alimento. Ele disse: olha para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo, não trabalham nem fiam, entretanto vosso Pai vos dá o pão necessário. E ele termina no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, e é por isso que Pedro aqui lança a mão disso aqui: lançando sobre vós, sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus disse: não andeis ansiosos, e portanto não vos inquieteis também com o dia de amanhã. São prerrogativas que traz uma imunidade de você ficar nervoso, agora mesmo durante essa doença. Quanta gente com medo, apavorado, com síndrome, a síndrome de pânico do medo, e fica com ansiedade, e o pavor toma conta do seu coração. Lança sobre ele esse medo, lança sobre ele essa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Davi, no Salmo 38, versículo 9, ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, estão meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Em outras palavras, irmãos, a gente tem que confiar em Deus mesmo, a gente tem que depender de Deus. Eu já disse para vocês aqui, e repito, nós estamos fazendo a nossa parte. Usamos o álcool para a asepsia das mãos,
quando entramos na casa do Senhor, fazemos a aferição de temperatura, usamos a máscara de proteção facial. Não estou usando agora porque estou aqui transmitindo para vocês, mas a gente usa tudo isso, distanciamento, como os irmãos estão sentados aí, mas a gente sabe que quem nos protege mesmo é Deus. Isso aqui é prevenção apenas, preventivo. Mas quem nos guarda, irmão Dedé, é o Senhor. Ele é quem nos protege. Todos os dias, quando eu amanheço o dia, Senhor, muito obrigado, porque eu amanheci o dia com vida e com saúde, sem precisar de um respiradouro. Eu posso até precisar, mas eu todos os dias agradeço, e quando vou me deitar, também agradeço. Senhor, muito obrigado, porque um dia se foi e eu estou vivo e com saúde. Amém? Reconhecendo que é Ele quem nos guarda, Ele quem nos livra, Ele quem nos protege. Esse é o argumento que Pedro usa aqui nesses versículos. Temos que confiar totalmente em Deus e na sua palavra. Quem pode dizer amém? Agora, meus irmãos, vejamos aqui um fato importante. Os cristãos daqueles dias estavam passando por essa experiência, obviamente, mas não quer dizer que em nenhuma outra época, em nenhuma outra situação da história da igreja, cristãos não passem também por isso. Agora mesmo nós estamos na iminência de passarmos por semelhante experiência que a igreja naqueles dias sofreu. Por isso que nós denominamos conselhos práticos em meio às perseguições. Salmo 55, versículo 22, o salmista diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou eu creio nessas verdades, na veracidade das Escrituras Sagradas, ou então estou perdendo meu tempo. Eu tenho que me lançar realmente nos braços do Senhor. Eu tenho que estar cingido com a humildade. Eu tenho que estar realmente colocando a minha vida diariamente nas mãos daquele que realmente pode me guardar. Lance sobre ele significa jogar algo sobre outra coisa ou sobre alguém. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí você vai ver que o desconforto, o desânimo, a insegurança, a instabilidade emocional, o medo, o pânico, o pavor, a síndrome do medo, aquela falta de sensação de segurança, ela vai cair toda por terra. Amém? Lança tudo sobre Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para o seu nome seja glorificado. Às vezes até uma doença, às vezes uma dificuldade, às vezes uma crise financeira, às vezes um problema que você está enfrentando. Isso pode ser um meio pelo qual o Senhor será glorificado. Então, nesse versículo, pelo menos 7, submissão e humildade e confiança em Deus é uma das prerrogativas, é uma das condições ou atitude necessária para uma vida vitoriosa ante as perseguições. Eu não sei que luta você está enfrentando, você que está aqui nessa noite, ou você que está em casa, eu não sei. Pode ser que alguém esteja passando por uma luta tão grande que diz: pastor, meu fardo está tão pesado que eu não estou conseguindo carregar nem um grãozinho de areia, de tão pesado que está. Estou muito atribulado, estou muito angustiada, estou muito aflita. Lança a tua angústia, lança a tua aflição sobre aquele, conforme Pedro nos diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8, nós encontramos ele dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Por que Pedro, em meio a essa situação que ele vem descrevendo, humildade, a humilhação, e ele vem descrevendo isso em meio às perseguições que aqueles cristãos estavam sofrendo, e agora ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Por quê?
Porque muitas vezes Satanás se aproveita das dificuldades, das deficiências, das situações adversas pelas quais a gente está passando, e ele então está ali para querer tirar proveito e nos deixar às vezes arrasados, além do que nós já estejamos. Eu vou dizer aqui uma coisa que Jó disse. Jó, diante de tudo que passou, ele uma vez disse: Senhor, eu vejo os ímpios que não temem o teu nome, que não andam segundo a tua palavra, que não observam os teus ensinamentos, nem os teus mandamentos, e eles têm uma vida melhor do que a que eu estou vivendo. E olha, irmãos, quem era Jó? O homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e todos os dias esse homem apresentava os seus filhos a Deus em oração. Era um crente desses fervoroso. Mas vocês conhecem a história, sabem que Satanás provocou a Deus. Satanás chegou e disse assim, porque ele estava rodeando, passeando, ele é o maior turista, como alguém já disse, que passeia sobre a terra. Tu viste meu servo Jó? Não há homem algum como ele, temente a Deus e que tal e tal e tal. Satanás disse: isso é fácil, ele está cercado de bens, é um homem rico, abastado. Agora tira as coisas que ele tem, os bens materiais, toca para ver se ele vai continuar. Deus disse: tudo bem, pode fazer. E num dia só chegou notícia de que os filhos foram mortos. Veio um raio sobre a casa onde seus filhos estavam. Levaram, roubaram os camelos, roubaram tudo, deixaram Jó com a mão na frente e outra atrás, como alguém já disse. E Satanás volta à presença de Deus. Veja como ele é atrevido. Jó, ele já tinha dito, é debalde ele temer a Deus, porque ele tem bens materiais, é um homem rico. Veja agora como ele está. Toca na vida, na alma dele, toca no seu corpo, fere o seu corpo de chagas e feridas e doenças, como essa doença que está aí, e vê se ele continua. Deus então disse: pode tocar nas suas carnes, e eu vou mostrar que ainda assim ele continua sendo fiel a mim. Satanás procurou realmente, meus irmãos, fazer de Jó, triturar a vida de Jó. Esse homem ficou sem nada, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu até a saúde, porque Deus permitiu. Um certo professor nosso dizia que Satanás só faz o que Deus permite, o que Deus quer, e o que Deus manda, o que Deus ordena, porque ele é como um escravo nas mãos de Deus, para não dizer que é um servo, porque o servo de Deus obedece. Satanás, ele é rebelde, ele faz na marra, mas faz. E então ele ilustrava: Satanás é como um cão de coleira, um pitbull. Ele está ali, só vai até onde o dono permite que ele vá. Daí ele puxa para cima dele. Então, não vai não, você não vai além disso aqui. É assim, Satanás só faz o que Deus permite, o que Deus consente. O fato é que Jó perdeu tudo, perdeu até a saúde. Satanás estava nessa jogada. A própria mulher deste homem diz: homem, não vale a pena você continuar servindo esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Veja quanta provocação Jó sofreu, até da própria esposa dele. Mas ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Nós não receberíamos também o mal e somente benesses de Deus? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não nasci, não vou voltar o ventre da terra. Então, irmãos, neste versículo 8, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo: sede sóbrios e vigilantes contra as astutas ciladas de Satanás, juntamente com todas as hostes de anjos caídos que estão nos perseguindo, que estão muitas vezes no nosso encalço e podem causar grandes estragos, como causou a Jó. Lembra-se de Jesus no deserto? Capítulo 4, verso de 1 a 13
de Lucas. Tentou Jesus a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e Satanás estava ali explorando os pontos fracos de Jesus. Um dos pontos fracos de Jesus ali era a fome. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Era o ponto fraco de Jesus, fome. Satanás então chega para eles: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus tinha poder de transformar pedra em pães, mas se ele fizesse, ele estaria fazendo a vontade de Satanás. E ele anteriormente tinha dito: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui, meus irmãos, nesse aspecto da tentação de Jesus, no versículo 13 do Evangelho de Lucas, diz que Satanás se ausentou dele até momento oportuno. Sabe que ele não perde a oportunidade, ele não desperdiça nenhuma fração de milésimo de segundo para tentar o servo de Deus nas suas fraquezas. E ali os cristãos estavam sendo martirizados, sofriam todo tipo de perseguição. Satanás podia chegar e dizer, soprar no ouvido de algum deles: olha, é melhor você poupar a sua vida, é melhor você evitar de ser tão fanático, você está sendo muito exagerado, olha, a sua vida é importante. Você pode, por uma fração de tempinho, um momentozinho aí qualquer, dizer que não é um do caminho, que era assim que os cristãos eram chamados, os do caminho. E Pedro sabia disso, porque Pedro havia negado a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro conhecia isso na pele. Mas depois que ele se converteu, ele se corrigiu. Ele realmente reconheceu o quanto aquilo tinha sido doloroso para ele. Conselhos práticos em meio às perseguições. Irmãos, nós devemos estar em constante, ininterrupta vigilância. É isso que o texto está sendo: sede sóbrios e vigilante. No grego, essa expressão, sede vigilantes, sede sóbrios e vigilantes, ela tem mais o sentido de, como ele conclui dizendo no versículo 8 ainda, não é? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O sentido desse versículo, comparado Satanás a um leão que ruge, né, vendo a quem possa tragar, tem o seguinte aspecto: ele age caluniando de forma frontal o cristão, assim como o leão quando está diante da presa. Quer ver você cair morto, quer ver você naufragar. É esse o sentido que ele diz, como o leão que ruge ao nosso derredor, vendo a quem possa tragar. Esse é o sentido dessa expressão. E aqueles cristãos estavam vulneravelmente falando, muito assim, fácil deles caírem naquela fraqueza de realmente serem combatidos, né? De virem realmente a ser vencidos. Isso por causa da perseguição, obviamente. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que contra a nossa vida, enquanto Satanás está ao nosso derredor, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Eu não tenho dúvidas que Deus abençoou e falou profundamente ao seu coração. E eu lembro mais uma vez, oremos por nossa nação, para que esta bandeira verde e amarela, ela não seja banhada de sangue, ou seja, ela não venha se tornar vermelha. Que Deus nos abençoe, tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã.